Convido a todos a abrir a palavra de Deus nessa noite, que se encontra em Jonas 3. Enquanto os irmãos vão abrindo, procurando, vejo que aqui tem bastante carinhas nova, e assim eu também quero me apresentar. Sou o diácono Wallace, congrego ali na ADS Matriz, na qual meu pastor-presidente Eugenival Leal, juntamente com sua esposa, missionária Alete Leal, na qual estou aqui debaixo, da bênção do mesmo e também da autorização do meu líder e um dos vice-presidentes do campo, que é pastor Edson, que me liberou para poder estar aqui, e trago um abraço do mesmo ao ministério, aos pastores da casa. Amo estar neste lugar, que Deus possa cada dia mais abençoar o ministério, que a cada dia mais vocês possam crescer, porque a gente tem visto quanto Deus tem usado, vocês. E venho acompanhado, da minha família. Está comigo a minha digníssima esposa, diaconisa Jéssica, juntamente também com a minha filhinha, a Terremotinho, que está ali atrás, e também um nosso amigo, que já é parte já da família, nosso futuro auxiliar de trabalho, Gabriel. Amém? Os irmãos já encontraram? Digam amém. E aqueles que não encontraram, diga. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. E os Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus, convertam-se cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e apartará do furor a sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como converteram de seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quando eu não vou dizer que eu fui convidado a pregar, mas eu fui intimado a pregar aqui neste lugar, quando o presbítero Edilson, carinhosamente meu tio Edilson, me fez esse convite, eu perguntei primeiramente a Deus o que ele queria falar, porque muitas das vezes a gente quer trazer uma palavra de missão. Vamos falar só sobre evangelismo, vamos falar só o que é missão de verdade, mas muitas das vezes o Senhor quer tratar primeiro com a gente, porque às vezes a gente quer sair na rua, às vezes a gente quer fazer, mas o Senhor fala assim: primeiro vamos analisar, primeiro vamos criar estratégia, vamos primeiro aprender de fato o que é, porque muitas das vezes nós quer fazer, mas muitas das vezes a preguiça, muitas das vezes, a gente fala que vai, chega na hora, não vai. E quando eu estava ali no terraço de casa, o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei: Senhor, a gente conhece esse livro por todo mundo falar, mas a gente nunca sentou, eu nunca sentei para poder meditar nessa palavra. E quando ali eu estava meditando, o Senhor começou a falar comigo, porque a gente vamos ver que o capítulo de número 3, na verdade, é uma continuação do capítulo que se inicia no capítulo 1, que Deus ali ele vai dar uma ordem a Jonas, que ele deveria
ir a Nínive pregar a palavra dele, porque a maldade daquele povo tinha ali, né, feito com que Deus não se agradasse do que estava acontecendo. E Jonas, ele simplesmente toma um outro rumo. Ao invés dele obedecer o que Deus tinha mandado ele fazer, ele simplesmente vai para outro lugar. E muitas das vezes não é diferente conosco. Muitas das vezes o Senhor nos manda ir, mas muitas das vezes a gente volta. A gente muitas das vezes quer ver mudança no nosso bairro, mas a gente também não se levanta, a gente não se posiciona para poder também fazer essa mudança. E a ordem que o Senhor está dando é: levanta, porque sentado ninguém vai fazer nada, mas a gente precisa levantar da nossa zona de conforto e assim fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Muitas das vezes a gente quer que aconteça, mas a gente quer que o irmão vá lá fazer. Mas o Senhor está falando: não, levanta-te e vai. E Jonas faz o quê? Ele vai para um outro lugar. E muitas das vezes, quando nós desobedecemos o Senhor, uma hora ou outra a gente vai fazer, mas é melhor, né, obedecer do que, né, pagar preço. E aqui a gente vamos ver o Jonas pagando preço. A gente vamos ver Jonas ali desobedecendo ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele pega ali um navio na qual não ia para Nínive, ia para Tarsis. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou uma tempestade no meio daquela embarcação. E muitas das vezes até mesmo as pessoas que estão do nosso lado falam: mas por que eu estou passando por tudo isso? Mas muitas das vezes existe um Jonas do nosso lado que está causando toda essa tempestade, para que também o que Deus mandou nós fazermos, e nós por desobediência nós não fazemos, mas ainda fazemos pessoas passar por certa tempestade também. Mas o que eu aprendo aqui é que de uma hora ou de outra você vai fazer, mas é melhor nós fazermos aquilo que Deus nos mandou a fazer. Porque é mais fácil Deus falar assim: vai ali na esquina e prega. Mas muitas das vezes a gente: não, Deus, eu vou cortar aqui que é melhor. Mas o Senhor nessa noite está mandando uma ordem para mim e para você: levanta. Porque se nós não se levantarmos, se nós não se posicionarmos, nós não vamos ver nada acontecendo. Mas a gente vamos ver que, mediante toda aquela tempestade ali, a Bíblia vai dizer que todos aqueles marinheiros ali começaram a clamar a seus deuses para ver se um deles ali salvava. Mas na verdade o causador de tudo estava dormindo, enquanto todos eles ali naquele desespero. Mas a Bíblia vai dizer que eles ali, depois acordando Jonas, a gente vai conhecer a história, e ali eles lançam Jonas no mar, e Deus ali, ele prepara um grande peixe para poder assim pegar Jonas. E a gente vamos ver que Jonas vai passar 3 dias e 3 noites naquele estômago daquele grande peixe na qual o Senhor preparou para Jonas. E muitas das vezes é preciso a gente entrarmos na barriga de um grande peixe para a gente entendermos que nós não nos mandamos, porque desde o momento em que nós levantamos as mãos para falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que a minha vontade, que a sua vontade seja maior do que a minha vontade. E muitas das vezes, quando chega a hora de Deus nos provar, de Deus nos colocar em certas situações, nós acovardamos, nós simplesmente retrocedemos. Mas aqui eu começo a ver que naquele momento ali em que ele estava no ventre daquele peixe ali, ele vai entender, ele vai começar a orar, a clamar ao Senhor. Ele vai falar: Senhor, me dá mais uma chance, Senhor, eu poderia, ter feito tudo ao contrário. E a gente vamos ver que às vezes Deus nos coloca em algumas situações para a gente lembrar que nós não podemos fazer nada, mas Deus é aquele que nos manda. Ou seja, Deus é o nosso Pai, ou seja, Ele é quem nos ordena a fazer. E se Ele manda nós fazermos, significa que nós, vamos fazer, nós vamos conseguir, porque Ele nos garante. E a gente vamos ver que Deus ali, Ele dá uma segunda oportunidade a Jonas. Jonas agora ele vai obedecer ao Senhor. E eu estava até conversando com a minha esposa hoje de manhã, porque se a gente for parar para analisar, a gente vamos ver que no capítulo 1, a gente vamos ver que quando Jonas desobedece a Deus, ele simplesmente vira as costas para Deus. Ele está ignorando. Todas as vezes quando o nosso pai fala com a gente dá as costas, a gente está desobedecendo, a gente está ignorando.
Mas no capítulo 2 vamos ver um Jonas diferente, que agora ele não está disposto, mas ele agora está de joelho, porque ele entendeu que ele não é nada, ele não pode fazer nada sozinho. Só que no capítulo agora que a gente começa a falar, no capítulo 3, vamos ver Jonas de pé. Jonas voltando para lá onde ele deveria iniciar tudo onde que Deus mandou ele fazer. E a gente viu porque uma desobediência que aconteceu lá atrás, a gente vamos ver que recorreu a várias outras situações. E aqui a gente vamos ver que a palavra do Senhor mais uma vez veio a Jonas e falou: levanta-te, vá até a Nínive e prega a minha palavra. Ou seja, não é a palavra que nós queremos pregar, é a palavra que Deus nos manda a pregar. Ou seja, eu queria aqui pregar uma palavra que todo mundo queria, mas o Senhor sabe cada palavra, ou seja, a palavra que cada um de nós precisamos ouvir essa noite. Muitas vezes, a gente quer ouvir aquela portas abertas, mas o Senhor vai falar: mas o que você tem feito para aquela porta se abrir? Muitas das vezes nós queremos ver um milagre, mas qual é o nosso posicionamento diante disso? Muitas das vezes nós queremos uma cura, nós queremos uma libertação, mas sentado a gente não vai conseguir fazer nada. A ordem é: levanta-te. Enquanto nós nos posicionarmos, levantar, a gente vamos começar a ver um resultado totalmente diferente. Porque a igreja, Deus não nos chamou a gente para ficar sentado esquentando o banco. Deus nos chamou a gente para levantar e se posicionarmos. Porque se nós formos observarmos tudo que tem acontecido e vamos ver que não é o momento de nós ficarmos sentados, ou nós reagimos ou nós se entregamos ao sistema aí fora. Porque se a gente for ver a cada dia, a igreja está perdendo a cada dia os espaços, e o mundo tem entrado nas igrejas e nós muitas das vezes não temos percebido. Mas chega um momento em que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele ali entra na cidade de Nínive e começa a pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Nínive era uma cidade muito grande, que levaria 3 dias para poder caminhar, para poder pregar a palavra do Senhor, duraria 3 dias. E eu fico imaginando como que Jonas chegou ali naquele lugar e falando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aqui a 40 dias Nínive será destruída. Nós não vamos ver em nenhum momento na Bíblia dizendo que Jonas vai falar: vocês precisam se arrepender. Jesus, Deus, vai matar vocês. Não, mas todo momento nós vamos ver uma palavra de juízo, uma palavra de correção. Porque se nós formos analisarmos hoje, nossa geração não está acostumada a ouvir palavras duras. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa e nós queremos ouvir aquela palavra light, aquela palavra que amasseia o nosso ego. Mas não, Deus essa noite está chamando a nós uma correção. Deus está nos chamando a gente há uma palavra na qual o Senhor está falando: não é tempo de nós ficarmos sentados, não é tempo de nós ficarmos parados, não é o tempo de nós olharmos as coisas acontecendo e a gente cruzar os nossos braços, mas é o momento de nós se levantarmos. Eu imagino a cabeça de Jonas quando Deus fala assim: vai. Aí, sabendo quem eram os ninivitas, sabendo que era uma terra na qual para ele queria que destruísse. Deus, eu sei que o Senhor vai destruir, então é mais fácil destruir. Mas assim, capítulo 2, como Deus deu uma oportunidade a Jonas, agora Deus também está dando uma oportunidade àquele povo. E muitas das vezes a gente somos ignorantes por não querermos sairmos lá fora e pregar a palavra do Senhor, quando na verdade também nós éramos aquelas pessoas que as pessoas falavam: não tem mais jeito, não vamos desistir. Mas alguém que Deus usou como instrumento para nossas vidas, através da vida daquela pessoa, nós também fomos alcançados. E porque se nós que recebemos a segunda chance, uma segunda oportunidade, nós não podemos ir na rua também pregar a palavra do Senhor, falar: não, o momento em que você está realmente, se você continuar, é o inferno. A palavra tem que ser dura, mas no final de tudo nós também temos que mostrar uma solução. Nós temos que mostrar que existe um Deus que também ele é bondoso, que ele dá ali a graça. E nós vamos ver que Jonas, ele começou a pregar, Jonas começou a falar a palavra dele ali. E interessante que, se a gente for por dias atuais, quando ele dá aquela palavra ali dura, a gente simplesmente vira as costas.
que palavra doida, está falando que vai ser destruída, mas a Bíblia vai dizer que todos eles entraram com propósito. E eu fico perguntando que tipo de palavra que Jonas ali usou para que todos aqueles povos entrassem em um propósito. E eu fiquei falando com a minha esposa, é interessante que essa informação foi tão rápida, né? A gente tem essa questão de a gente querer espalhar uma notícia rápida, e a Bíblia vai dizer que esta palavra chegou até o ouvido do rei, e o rei poderia muito bem falar: mata ele, ele está falando bobeira, mata ele. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio rei tirou as suas vestes real, e ele ali também se colocou na posição daquele povo. E ali você não via mais quem era grande, quem era pequeno, tu não via, porque todo mundo estava igual. E nós, quando pregamos a palavra do Senhor, nós não temos que classificar classe. Independente de qualquer lugar, pregue a palavra do Senhor. Se muitas das vezes o Senhor te usar para você falar com um morador de rua, fale. Mas se o Senhor também te usar para falar, seja com o presidente da república, fala da mesma forma, porque a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela é única. Ou seja, da mesma forma que nós pregamos para uma pessoa que a gente olha e fala: aquele dali precisa de Jesus, mas às vezes, muitas das vezes a gente vai ver que pessoas, né, bem vestida também precisa ali de uma correção, precisa também daquela palavra, porque Deus, ele não olha pra gente da mesma forma que eu olho o presbítero Edilson, que eu olho o evangelista Paulo, mas o Senhor, ele conhece quem somos nós de dentro para fora. Não adianta nós sermos uma coisa aqui e lá fora nós sermos outra. Deus nos conhece, Deus sabe quem é, e muitas das vezes o Senhor está falando e nós ali estamos de braços cruzados, não querendo ouvir. E a palavra de Deus vai dizer que o rei, né, ao ele ouvir aquilo dali, ele também assina um decreto, porque todos ali já estavam no propósito. Ele só oficializou a conversão, vamos dizer assim, de todo mundo. Ali, ele simplesmente fez com que todo mundo agora seja uma ordem de todo mundo entrar nesse propósito. E a Bíblia vai dizer que ele vai falar que cada um venha se arrepender do que vocês estão fazendo, seja dos seus maus caminhos, das suas maldades. E a Bíblia vai dizer que todos eles ali, porque eu fico imaginando e até mesmo lendo, em nenhum momento Jonas vai dizer: arrependei-vos, porque se vocês se arrepender, Deus, ele vai ali dar uma segunda chance a vocês. Mas Jonas, ele sim sabia que Deus poderia dar uma chance, mas aquele povo ali, eles simplesmente entraram no propósito, e eles ali todos começaram a jejuar, todos começaram a clamar a Deus para que todos os seus pecados, tudo aquilo que eles faziam, seja perdoado. E é interessante que se a gente fizesse, né, tudo isso de mentira, o próprio Deus sabia. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles ali, todos entraram naquele propósito, e a Bíblia vai dizer que eles, o rei pensando, talvez o Deus possa se arrepender. Ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação, ele simplesmente fala: mas se Deus talvez possa se arrepender. E muitas das vezes, para Deus também se arrepender, existe um posicionamento meu e seu. Muitas das vezes nós queremos que Deus, eu sei que o meu destino é a morte, mas o Senhor pode me livrar. Mas o Senhor está falando: mas basta você querer, basta você dar o primeiro passo. A gente muitas das vezes quer, né, as coisas fáceis, mas a gente também não quer pagar o preço. A gente quer que tudo aconteça da nossa forma, mas a gente, né, também não queremos dar esse posicionamento. E eu fico olhando em volta da nossa localidade, nós queremos ver mudança, nós queremos ver que tudo volte como era antes, porque nós que somos criados, nós lembramos, nós sabemos de como era, né, a nossa localidade. Acredito que até os mais antigos lembram que era até melhor do que a nossa geração. E a gente olha e fala: mas está tudo perdido. Mas a gente vamos ver, cadê os crentes na rua? Cadê o posicionamento da gente na rua? A gente quer ver a mudança, a gente quer ver tudo acontecendo. Mas se marcar um evangelismo agora, cadê o povo? Cadê todo mundo? E muitas das vezes a gente vai falar: o pastor não faz, o
presbítero Edilson não faz, que é líder de missão, mas como o Robert disse aqui, independente do departamento, a responsabilidade de pregar o evangelho é minha e sua. Independente se há departamento ou não, o dever de pregar a palavra do Senhor é minha e sua. Talvez falta gente lá na rua pregando aquela palavra que Deus quer que nós pregamos. Não que seja uma palavra que vai comover as pessoas, não, mas que seja uma palavra dura, mas que seja a palavra do Senhor. Porque Jonas aqui, ele não pregou nada disso. Porque se a gente for parar para estudar a fundo, nós vamos ver que Jonas, muitos vão dizer que Jonas pregava sem derramar uma lágrima. Jonas ali, ele pregava, mas a intenção deles é que eles ali, todos eles morriam. Porque se nós formos para o próximo capítulo de número 4, nós vamos ver que Jonas se arrependeu daquele povo ali, a graça ao invés da condenação. E muitas das vezes nós subimos, no púlpito para pregar a palavra do Senhor, e muitas das vezes a gente fala: Senhor, mas tem que ir lá? Senhor, tem que fazer isso mesmo? Mas a ordem do Senhor é: vai, levanta-te, porque a gente nem sempre vamos pregar no templo. Às vezes o Senhor vai nos levar a lugares em que nós vamos mostrar de fato se nós gostamos ou não daquilo que nós proclamamos aqui em cima do púlpito. Porque a gente for olhar, muitas pessoas na Bíblia, estavam pregando, estavam em lugares na qual eles não queriam estar, mas o Senhor ali levou eles, e assim o Senhor deu graça, mesmo que uns morreram, mas morreram em Cristo, por amor a Cristo. E como a minha esposa disse, hoje nós temos livre acesso, ou seja, a gente tem a liberdade de poder sair aí na rua pregando, evangelizando, mas muitas das vezes tu vai olhar, cadê? E muitas das vezes a gente vamos ver, cadê o crente? Cadê os crentes? Mas a gente estamos acostumados a ficar muito em quatro paredes, quando na verdade estamos esquecendo que o id não é ficar, é ir. Ou seja, há trabalhos aqui, há trabalhos fora daqui. Eu sei que nós temos que sim responder às responsabilidades do tempo, mas a gente também precisamos responder à necessidade do nosso bairro, porque nós precisamos mostrarmos para o mundo que existe uma referência aqui, que existe uma igreja, porque o Ministério Ágape não é o pastor Luiz que leva todo o povo, não, pastor Luiz que tem que dar, não. É a igreja que precisa se posicionar lá fora. É a igreja que precisa se unir mais. Porque eu fico imaginando todo aquele povo, ele se uniu em um só propósito. Porque nós como cristãos, nós como a igreja, como o exército de Deus, não conseguimos unir forças para poder derrubar o inferno também. E mostrar para o inferno que ele não tem legalidade, ele não tem espaço no nosso meio. Porque aonde que a igreja está, aonde que nós estamos, a Bíblia vai dizer que nós somos luz. E se nós somos luz, nós refletimos aquilo que há em treva. E se nós somos o sal, nós precisamos dar gosto aí fora. E o que eu e você temos feito? A ordem é: levanta-te. A ordem é: levanta-te e vai. A ordem é: levanta-te e vai. E muitas das vezes a gente estamos o quê? Sentado. E muitas das vezes nós estamos o quê? Sentado. Mas Deus essa noite está me chamando e chamando a você para se posicionarmos. Se nós queremos ver mudança, que começamos primeiramente por nós. Se nós queremos ver resultados positivos, chegou o momento de nós levantarmos da nossa cadeira, da nossa zona de conforto, e começar a profetizar aí fora. Nós começarmos a declararmos que Vasquinho é nosso, que Vasquinho é do Senhor Jesus, que Coreia é do Senhor Jesus, que Cangulo é do Senhor Jesus. Precisamos ver a igreja cada vez mais na rua, não somente quando marcamos alguma agenda, mas que possamos cada um se reunir e falar: vamos pregar hoje? Vamos sair aí para poder falar do amor de Jesus? Porque a gente precisamos muitas das vezes fugir de agendas. Precisamos fugir do normalismo. Nós precisamos a cada dia mais fazermos a diferença aonde quer que nós formos. Nós precisamos ser cada dia mais uma referência aonde nós ali onde o Senhor tem nos colocado. Eu tenho falado muito com a minha esposa que no meu ambiente de trabalho tem muitas ali pessoas que estão desviadas. Apenas um ali que eu consigo ainda conversar, porque está junto nessa pegada também comigo. E em todo momento ali, eles sempre tentam lançar uma palavra para ver qual vai ser a minha reação. E muitas das vezes eu entro naquele lugar e falo: Senhor, me dá graça. Senhor, seja comigo.
porque muitas das vezes o inimigo ele prepara, né, para saber se nós estamos de fato ligados em Deus ou não. E em todo momento ali eu tenho dado o testemunho de Cristo, e nesse um mês, né, que eu já estou lá, eu tenho ganhado um respeito no meio deles, porque tem olhado e tem visto é diferente. Porque se nós, aonde Deus nos colocarmos, e nós não se posicionarmos, nós não mostrarmos que nós somos diferentes da normalidade, ou seja, porque todo mundo que entra ali se desvia, todo mundo que está ali, muitas das vezes era diácono, estava ali junto na mesa de consagração, mas hoje em dia, cadê? E ontem, um colega meu de setor, ele virou para mim e falou: Wallace, eu pregava muito, eu sou diácono, mas eu estou afastado. E eu falei com ele, enquanto há vida, há esperança. Porque o exército de Deus, ele não tem limitação de pessoa. Ele está precisando de você no nosso time também. Porque o exército de Deus, a cada dia, ele precisa de gente ali para poder lutar para essa guerra. E a gente precisamos a cada dia nos posicionarmos, porque a gente precisa pregar o Evangelho do Senhor, porque nós precisamos dizer que Jesus está voltando. Nós precisamos espalhar essa notícia. Assim como esse povo espalhou, né, sobre o juízo, nós precisamos espalhar aí fora que Jesus está voltando. Porque não adianta nós falarmos que amamos a Cristo, não adianta nós falarmos que nós fazemos e acontecemos, se quando na verdade as pessoas chegam e falam: cadê? É somente palavras? É somente tudo isso que vocês falam? Mas a nossa conduta, o nosso testemunho precisa também estar aí fora valendo. Porque eu sempre costumo dizer, que é uma frase, né, que eu gosto muito, que fala que as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Então que nós possamos ser exemplo aonde quer que nós possamos estar, e que a ordem do Senhor é: levanta-te, saia do comodismo, porque enquanto nós estivermos sentados, a gente não vamos ver nada acontecendo. Mas quando nós começarmos a se mover, o céu também vai começar a se mover ao nosso favor. Porque primeiro nós se movimenta aqui embaixo, para o Senhor começar a se mover também. Porque nós queremos fazer, mas nós queremos resultado, mas nós não queremos fazer acontecer. Então a de Deus essa noite é: levanta-te, porque Deus é um Deus de segunda chance. Assim como aquele povo ali recebeu uma segunda chance, o Senhor também está dando uma oportunidade para a gente ter essa segunda chance. E eu falo não somente para ímpio, que precisa tomar essa decisão, mas principalmente os crentes que estão acomodados. O Senhor está dando uma segunda oportunidade para nós profetizarmos aqui aonde quer que nós estivemos, porque nós precisamos a cada dia buscar a presença do Senhor, não somente aqui para mostrar, porque se a gente for olhar, aquilo foi um grande avivamento lá no Antigo Testamento, e que nós possamos a cada dia também, né, buscarmos a presença do Senhor, que nós possamos entender que hoje o Senhor está dando uma segunda oportunidade para a gente podermos fazermos diferente, que nós possamos ter resultados diferentes, mas através da nossa atitude, que nós possamos se levantar, que nós possamos se posicionar, porque Deus está chamando Jonas. Enquanto tem Jonas aí correndo, o Senhor ainda está dando a oportunidade. Levanta, porque o mundo aí fora precisa de Jonas como eu e você no meio, para poder profetizar, para poder falarmos com a nossa nação. Por mais que nós olhamos e falamos: Senhor, não quero, mas o chamado é: levanta-te. Desde o momento em que eu e você nos alistamos para esse exército, nós não temos mais a nossa vontade própria. Agora a vontade é fazer aquilo que Deus nos ordenou, que é ir e pregar o Evangelho. Que nós possamos se posicionar e se levantar a cada dia. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.